Hello, my dear students, welcome! Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa, agora a nossa aula 16.2. Vamos ver aí a nossa revisão rapidinho aí, bem rapidinho, prometo, vai ser rápido dessa vez, né, professora? Vai ser rapidinho a nossa revisão aí e depois tirar nossas dúvidas aí das atividades. Pode jogar o slide aí, diretor. Aí nós vamos aí com aula 16.2, Culture e Interculturality, tá? Parte 2. A gente viu ali que o inglês ele não é um idioma único, tá? Diferentes países, diferentes histórias, culturas e valores. Não existe o inglês universal, existe English, como eu já disse para vocês. Você deve estar cansado de saber disso, mas eu quero que vocês fiquem cansados mesmo para não esquecer. Temos a Índia, nós vimos a Índia, a capital é Nova Delhi. A população de 1,4 bilhão de habitantes, enorme, muita gente, atualmente a maior do mundo. A divisão é de 28 estados e 8 territórios da União. Entre todas as colônias britânicas, a Índia foi uma das mais importantes, tá? Ela era chamada de quê? A joia da coroa britânica. Nós vimos também a South Africa, África do Sul. Possui 3 capitais, Pretória, Cidade do Cabo e Bloemfontein. Então, sede do Poder Executivo é em Pretória. A Cidade do Cabo como sede do Poder Legislativo e Bloemfontein como sede do Poder Judiciário, colonizada por holandeses ali no século XVII e depois por britânicos no século XIX, né, e ali permaneceu. Temos ali a Austrália, né, permaneceu assim durante um tempo. Temos ali a Austrália também, nós vimos que a capital é Canberra, tipo de governo, monarquia constitucional parlamentar, né, uma combinação de quê? De monarquia com o rei como chefe de Estado, Constituição, que limita os poderes, e parlamentarismo, né, que o governo é exercido pelo parlamento, considerada a última das terras, porque foi a última a ser explorada pelos europeus. Certo, pessoal? E aí, então, eu deixo vocês agora com a atividade em sala, tá? Daqui a pouco a gente volta para tirar nossas dúvidas. See you! Welcome back! Voltamos aí para tirar as nossas dúvidas, né? Rapidinho para a gente tirar nossas dúvidas desse conteúdo aí, que foi bem legal de ver. Então vamos lá para tirar as dúvidas das nossas questões que eu coloquei para vocês. Temos aí a número 1. Índia, África do Sul e Austrália compartilham o uso da língua inglesa, embora apresentem contextos culturais distintos. A principal semelhança entre esses países em relação ao inglês é que... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a principal semelhança entre esses países em relação ao inglês é o quê? A. O inglês é a língua materna da maioria da população. B. O inglês foi adotado voluntariamente sem influência externa. C. O inglês está ligado a processos históricos de colonização britânica. D. O inglês substitui totalmente as línguas locais. E C e E. O inglês é usado apenas em relações internacionais. Vamos analisar. Primeiro, o inglês é a língua materna da maioria da população? Não, né? O inglês ele foi adotado voluntariamente sem influência? Não. O inglês está ligado a processos históricos de colonização britânica? Com certeza, porque o inglês chegou como lá? Pela colonização britânica, né? Então, aí, é nosso gabarito é a letra C. Tá? Nós temos a D aí. O inglês substituiu totalmente as línguas locais? Não, porque ainda existem as línguas locais. E o inglês é usado apenas em relações internacionais? Também não, ele é usado também em relações internacionais, não só em relações internacionais. Vamos para o número 2. Aí nós temos as variedades do inglês faladas na Índia, tá? Variedades do inglês faladas na Índia, África do Sul e Austrália são reconhecidas como World English, né? Que nem eu já falei para vocês. Esse conceito, ele defende o quê? O que ele defende? Que apenas o inglês britânico é legítimo, letra A, né? A letra B, as variações linguísticas representam erros. Letra C, a diversidade linguística compromete a comunicação. Letra D, variedades refletem contextos culturais, históricos e
históricos próprios. E a letra E, o inglês global deve eliminar sotaques locais. Nossa, quanto absurdo. Então, nós temos a A, apenas inglês britânico é legítimo, como eu já disse para vocês. Não existe só, né? Aqui ele já diz que não existe só um inglês. As variações linguísticas representam erros? Não, porque já que ele não é isso aqui, existe vários inglês, então existem várias variações. A diversidade linguística compromete a comunicação? Não mesmo, eles conseguem se comunicar normalmente. Variedades refletem contextos culturais e históricos, sim. Ele reflete, né? As variedades, elas refletem esses contextos culturais e históricos, sim. Então, a nosso gabarito, letra D. E aí temos a E, o inglês global deve eliminar sotaques locais. Olha isso aqui. Não, isso aqui está muito errado, não existe isso, tá, pessoal? Então, gabarito, letra D. Número 3. O Uluru é um local sagrado para os povos aborígenes e representa histórias de criação, leis e identidade cultural. Então, a importância do Uluru revela que o Uluru é aquele local, aquela montanha que nós vimos, né? Que é ali dos primeiros, né? Da espiritualidade deles e tudo, que ele troca de cor ali durante ali o dia, no pôr do sol. Então, ele representa o quê, né? O Uluru, a importância do Uluru revela que a história australiana começa com a colonização britânica? Não mesmo, porque ele representa que já tinha pessoas ali, né? Letra B, os povos indígenas não possuíam sistemas culturais complexos? Não, eles já tinham sistemas culturais deles, com certeza. Já tinha muito tempo que eles estavam lá. Letra C, as culturas originárias antecedem a colonização e permanecem relevantes. Sim, as culturas originárias antecedem, né? Elas antecedem, sim, a colonização, como eu disse para vocês, e permanecem relevantes até hoje. Então, aqui está correta. Letra D, a língua inglesa substitui completamente as tradições locais? Não mesmo, até hoje existe aí as tradições. E a letra E, o patrimônio cultural indígena é apenas simbólico, longe disso, longe mesmo. Então aí nós temos a gabarito letra C, tá, pessoal? Letra C. Então vamos seguir aqui. Ao analisar a presença do inglês na Índia, África do Sul e Austrália, é possível afirmar que a língua é neutra e desvinculada de relações de poder. Vamos lá de novo. Ao analisar a presença do inglês na Índia, na África do Sul e na Austrália, é possível afirmar que a língua, letra A, é neutra e desvinculada de relações de poder? Não, porque eu já falei, né? A língua ela segue o poder, né? Então, aí ela não é neutra e nem desvinculada de relações de poder. Letra B, carrega marcas, olha só, marcas históricas da colonização e atua como ferramenta de comunicação global? Sim, como eu disse para vocês, ela serve para comunicação. C, substitui completamente as culturas locais? Não mesmo. D, representa apenas progresso cultural? Não, com certeza não. D, e a letra E deve ser rejeitada por causa de sua origem colonial. Não, ela não foi rejeitada, né? Não tinha como rejeitá-la, porque o processo foi todo em cima dessa língua. E hoje ela descarrega como ferramenta de comunicação global. Então, nosso gabarito é a letra B de bola. E a número 5, a nossa última. Para fechar aqui, a colonização da Austrália pelos britânicos ocorreu inicialmente por meio de colônias penais, né? Como nós vimos, a colonização da Austrália pelos britânicos, eles fizeram o quê? Colocaram o quê? Colônias penais primeiro, né? Lá, levaram os prisioneiros lá para colonizar. Como Port Arthur, que é aquele lugar que eu mostrei para vocês na imagem, né? Que foi feita a colonização penal e posteriormente por colonização de povoamento. O que eles fizeram depois? Primeiro eles mandaram as colônias penais e depois eles foram fazendo a colonização de povoamento, tá? Esse modelo explica. O que esse modelo explica? A permanência das línguas indígenas como principais. B, a substituição demográfica.
e a predominância do inglês. Então, a letra A, permanência das línguas indígenas como principais, não, porque eles queriam a mesma, era apagar as línguas indígenas. Na letra B, a substituição demográfica e a predominância do inglês, sim, o que eles queriam? Com esse modelo, olha o que a questão quer, esse modelo aqui, de colônia penal e depois colonização de povoamento, eles queriam fazer o quê? Ele explica, né, esse modelo explica o quê? A substituição demográfica e predominância do inglês. Eles foram fazendo o quê? A substituição de pessoas, né, do povo lá, para predominar também ali a língua inglesa. Então, essa aqui está correta. A letra C, o uso do inglês apenas como em contextos turísticos. Não mesmo, a colonização ela queria fazer o quê? O inglês como principal. Então, com certeza não é isso. A letra D, a ausência de conflitos culturais do país. Nunca, né? Teve muito conflito mesmo, né? Tivemos até aquela gravura lá daquele aquele homem aborígene que resistiu muito também e foi caçado por muito tempo, inclusive. Aí ele levantou também vários outras resistências, né, pelo país, então ele foi um símbolo de resistência. E a letra E, a inexistência de heranças coloniais, tá? Nunca, porque sempre que um país é colonizado, ele vai ter essa herança colonial. Não tem para onde correr. Então, o nosso gabarito aí é a letra B, a substituição demográfica e a predominância do inglês, tá? Letra B de bola. E aí, pessoal, nós temos aí nossas referências aí para vocês na tela, tá? E aí eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito com essas aulas, né? Essas últimas aulas. Na próxima aula a gente vai partir já para o inglês falado, tá? Como é esses word English, né? Esses tipos de língua inglesa. Espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades sem muita dificuldade. São atividades bem tranquilas, mais tranquilas de fazer e que vocês tenham conseguido treinar com as outras, tá? Vejo vocês na próxima aula. Obrigada pela presença de vocês, do professor, e por toda a paciência, tá? Obrigada por estarem aqui e por assistir essa aula. Vejo vocês na próxima. See you next. Bye, bye, guys.